Fala galera, a paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Estamos na metade do ano, hein? Então vamos iniciar. Hoje a gente vai meditar o Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e capítulo 4. Então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, a gente vai então na página 1416. Vai dizer assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e lhe disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinham acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Agora, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim, da parte do Senhor, os tempos de refrigério, e ele enviar aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera Moisés: O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo.
Todos os profetas que têm falado sucessivamente, desde Samuel, anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Capítulo 4 agora, gente. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere, até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontificial. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas, vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos destes homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos, com ameaças, que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois já se passava dos 40 anos o homem em quem se realizara essa cura milagrosa. Versículo 23 agora. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: porque se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram
nessa cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos, com todo o desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Versículo 32 agora. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, que por esse ensinamento dos apóstolos Pedro e Paulo, nós também possamos crer de verdade, ter fé, de que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou e que é o Cristo, é o Filho de Deus. Que possamos ter essa certeza em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.